Vamos resolver uma questão de cirurgia geral sobre abaulamento doloroso na região inguinal. Paciente feminina de 78 anos, com 24 horas de evolução de dor e abaulamento progressivo em região inguinal direita. Esse início já direciona para uma causa local na região da virilha. Dor associada a abaulamento progressivo faz pensar em hérnia complicada, principalmente quando o abaulamento não reduz. Apresentou também alguns episódios de vômitos e diminuição da eliminação de flatos. Agora entra um segundo componente, sintomas de suboclusão ou obstrução intestinal. Vômitos e menor eliminação de flatos, junto com abaulamento doloroso na virilha, reforçam a hipótese de hérnia encarcerada. Antecedentes: neoplasia de mama há 30 anos, diabetes mellitus há 20 anos e tabagista de 40 maços ano. Esses dados ajudam a compor o perfil clínico e o risco cirúrgico, mas não são o centro da questão diagnóstica. Ao exame estava normotensa, eucárdica, afebril, eupneica. Índice de massa corporal de 35 kg por metro quadrado. Ela está estável do ponto de vista hemodinâmico e sem febre. O índice de massa corporal elevado pode dificultar a avaliação anatômica da região inguinal, o que inclusive torna a diferenciação clínica entre tipos de hérnia mais difícil. Abdômen globoso, depressível, com abaulamento não redutível e desconforto à palpação em região inguinal direita com discreta hiperemia local e sem sinais de irritação peritoneal. Esse é o trecho mais importante. Abaulamento não redutível e doloroso sugere encarceramento. A discreta hiperemia local aumenta a preocupação com sofrimento local, embora o enunciado não descreva irritação peritoneal. Resultados dos exames laboratoriais. Os exames não trazem elementos suficientes para mudar o eixo diagnóstico para uma causa abdominal primária, como isquemia mesentérica. O achado dominante continua sendo o abaulamento inguinal doloroso e não redutível. A pergunta é: a hipótese diagnóstica mais provável é: antes de olhar as alternativas, vamos organizar o raciocínio. A paciente tem uma hérnia da virilha encarcerada até que se prove o contrário, né? Em mulher idosa, especialmente com abaulamento doloroso na região da virilha, a hérnia femoral precisa ser muito lembrada, porque é mais comum em mulheres do que em homens e tem maior risco de encarceramento e estrangulamento. Só que existe um problema na construção da questão. Para diferenciar clinicamente hérnia inguinal de hérnia femoral, o enunciado deveria localizar o abaulamento em relação a referências anatômicas, como o ligamento inguinal e o tubérculo púbico. Sem essa informação, a hérnia femoral é a mais provável, mas a hérnia inguinal indireta encarcerada não pode ser excluída com segurança. Vamos às alternativas. Alternativa A: isquemia mesentérica. Essa hipótese não explica bem o achado principal do caso. Na isquemia mesentérica, a apresentação típica envolve dor abdominal importante, muitas vezes desproporcional ao exame físico, além de sinais sistêmicos e laboratoriais que podem sugerir hipoperfusão ou sofrimento intestinal. Aqui, o centro do enunciado não é uma dor abdominal, difusa ou desproporcional. O centro é um abaulamento inguinal direito, doloroso, não redutível, com sintomas de suboclusão. Isso aponta muito mais para a hérnia encarcerada do que para a isquemia mesentérica primária. Portanto, a alternativa A não é a melhor. A alternativa B, hérnia inguinal indireta. Essa alternativa é defensável, embora não seja a hipótese epidemiologicamente mais forte. Uma hérnia inguinal indireta pode encarcerar e pode causar sintomas obstrutivos, como vômitos e diminuição da eliminação de flatos. Além disso, o enunciado descreve apenas região inguinal direita, sem dizer exatamente se o abaulamento está acima ou abaixo do ligamento inguinal. Esse detalhe muda tudo. Se a massa estivesse claramente acima do ligamento inguinal, pensaríamos mais em hérnia inguinal. Se estivesse abaixo, a suspeita de hérnia femoral ficaria muito mais forte. Como essa localização não foi fornecida, não dá para eliminar completamente a alternativa B. Alternativa C, hérnia femoral encarcerada. Essa é provavelmente a melhor hipótese clínica. Mulher de 78 anos com abaulamento doloroso e não redutível na virilha, vômitos e redução da eliminação de flatos.
deve acender uma luz forte para a hérnia femoral encarcerada. A hérnia femoral é especialmente importante em mulheres idosas e tem maior risco de complicações como encarceramento e estrangulamento. Por isso, do ponto de vista de probabilidade clínica, essa alternativa é muito atraente. O problema é que a questão não descreveu a posição anatômica do abaulamento. Não disse que a massa estava abaixo do ligamento inguinal, nem lateral e inferior ao tubérculo púbico. Então, embora a alternativa C seja a mais provável, ela não fica comprovada de forma inequívoca pelo enunciado. Alternativa D, neoplasia de cólon obstrutiva. Neoplasia de cólon poderia causar obstrução intestinal com distensão, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes, dependendo do caso, mas essa alternativa não explica o dado mais específico do enunciado: abaulamento inguinal doloroso, não redutível, com hiperemia local. Esse achado físico direciona muito mais para uma hérnia encarcerada. Então, antes de pensar em tumor de colo como causa da obstrução, precisamos valorizar a massa inguinal complicada que está descrita no exame físico. Se você assiste aulas, entende na hora, mas depois esquece. O problema não é falta de esforço, é falta de revisão na hora certa. Na Sarumed, seus erros viram revisão inteligente para você fixar o conteúdo de verdade. Assine e comece a estudar certo hoje. Agora vamos transformar essa questão em uma regra prática para a prova. Paciente com abaulamento doloroso na virilha, não redutível, associado a vômitos e redução de flatos, deve ser avaliado como hérnia encarcerada com possível obstrução intestinal. Em mulher idosa, a hérnia femoral deve entrar forte no diagnóstico diferencial, porque tem maior risco de encarceramento. Mas, para diferenciar hérnia femoral de hérnia inguinal, a questão precisa dar a localização anatômica do abaulamento. Hérnias inguinais tendem a se apresentar acima do ligamento inguinal. Hérnias femorais aparecem abaixo do ligamento inguinal, na região do canal femoral. Sem essa informação, a banca deixa margem para mais de uma resposta defensável. Assim, a alternativa C é a mais provável clinicamente, mas a alternativa B não pode ser descartada com segurança apenas com os dados fornecidos. Gabarito, questão anulada.